Amém? Lucas 6,46, está aqui não. Tá? Mas amém, está na Bíblia. Quem achou, diga amém. Amém. Só falta 2 que estão procurando aí. Quem achou, diga amém. Amém. Completou. Vamos lá. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha na sua por causa da diversidade de tradução. Diz assim o texto sagrado. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Agora a igreja lê para mim, por favor. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Amém, tá bom. Era para ler o 46, mas tá bom. Vamos lá, podem sentar. É porque nós estamos acostumados, né? Eu leio um versículo, você lê outro. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Amém. A Bíblia, Eita Jesus! a Bíblia é tremenda, né? Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus ele faz uma interrogação aqui. E por que me chamais Senhor e Senhor e não fazeis o que eu digo? Antes desse texto que nós vamos dar continuidade até o 49, Jesus está falando aqui sobre vários assuntos, né? Ele começa no Sermão da Montanha e vai ali por diante, fala sobre a árvore e seus frutos, fala sobre o homem bom no versículo 45, né? Do seu coração tira o bem, o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E nós lemos o 46, que já entra em outro assunto, dentro um assunto que fala sobre ouvir e praticar. Sobre ouvir e praticar. E ele diz, por que me chamais Senhor e Senhor e não fazeis o que eu digo, o que eu falo? Ou seja, lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, o apóstolo João, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele termina suas cartas dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo conhece, né? Vocês são um monte de Bíblia mesmo, hein? Glória, que bom. Amém. Então ele faz uma interrogação para os seus ouvintes, que somos nós também, o povo da época que estava lá, os discípulos, que nós também somos os seus ouvintes. E ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Muitas pessoas ouvem, só não ouvem quem não consegue ouvir por algum problema de saúde, algum problema auditivo. Mesmo porque hoje tem a Libras, né? Nós não temos aqui alguém falando, gesticulando em Libras. Podemos até ter alguém, interessante isso, e é até bom para o ouvinte, né? Que não tem condições de ouvir. Mas o ouvir que Jesus está dizendo aqui, não é somente o fato de ouvir, é ouvir e compreender e fazer aquilo que foi ordenado a fazer. Então, Jesus tinha ali os seus discípulos escolhidos por ele, e muitas pessoas que seguiam a ele, cada um por um motivo. Uns seguiam Jesus porque Jesus fazia milagres, curas, ressuscitava, curava cego, coxo, aleijado. Outros estavam atrás de Jesus porque se a fome apertasse, Jesus multiplicava pão e peixe. Era o povo, né, da boca livre, né? Ó, tem comida ali, vamos lá. É aquele povo que chega na tua casa na hora do almoço. Oh, glória, aleluia. Então andava com Jesus porque não tinha hora certa, é só dar fome, reclamar, clamar, que Jesus multiplicava pão e peixe. Amém. Ouvia muito bem, né? E comia muito. Aleluia. E o 47, Jesus ele diz assim, olha, qualquer que venha a mim e ouve. Eu disse que o título, o tema dessa mensagem é ouvir e praticar, ouvir e obedecer. Aí ele diz aqui, ó, qualquer que vem a mim. Quantos já aceitaram a Jesus, levantaram a sua mão para Jesus? Levante a mão nessa noite. Com todos nós, né? Graças a Deus. Ele diz assim, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras. Deus está falando conosco desde o início do culto e continua falando. E vai continuar falando quando acabar esse culto. O Senhor está sempre falando, porque Ele está vivo. Aleluia, Ele está vivo. Louvado seja Deus. O Salmo 115 diz assim, ó, o ídolo dele tem boca, mas não fala
fala, tem ouvido, mas ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, não andam, tem nariz, mas não cheiram. Ou seja, é um pedaço de pau, de pedra, de gesso, a ouro, seja lá o que for. Mas o nosso Deus está vivo, aleluia, e Ele se faz presente aqui nessa noite, aleluia. Então o versículo vai dizer: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. O Senhor fala de várias maneiras, principalmente o melhor alimento para a nossa alma é agora a palavra de Deus. O louvor alegra a nossa alma, alegra o nosso coração, faz o nosso corpo balançar, mas o que alimenta a tua alma, o teu espírito, é agora esse alimento aqui, que é a santa palavra de Deus. Então é necessário aguçar o seu ouvido, prestar atenção, porque Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça nessa noite. Então qualquer que venha a mim, qualquer que vai a Jesus e ouve as minhas palavras, e Ele vai dizer mais ainda, e as observa, aleluia, oh glória a Deus. O que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, não é só, tão somente ouvir. E quando você sentar no seu banco, ou você voltar para o seu lar, atravessando aquela porta ali, você esquecer tudo que Jesus falou. Mas Ele, muito mais do que mandar e ordenar que eu e você ouçamos a sua palavra, Ele manda observar. O que é observar, pastor? É examinar, é ler e reler, é pedir a Deus a interpretação do texto, é pedir ao Espírito Santo para que você entenda o que Ele quer falar com você, porque a palavra é de Deus e ela é viva, e ela fala comigo e contigo, ela fala de manhã, de tarde, de noite, e até dormindo, ela fala ao nosso coração, porque a palavra viva de Deus. E Ele diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, medita na palavra, o que o versículo está querendo dizer, aleluia, o que Deus está querendo falar para mim, o que Deus está querendo da minha vida, o que Deus está querendo que eu mude na minha vida, o que Deus está querendo que eu pare de fazer, o que Deus está querendo que eu comece a fazer. Ou seja, examinar é isso, é fazer um exame da palavra, como se fosse o próprio Deus falando comigo e contigo, como Ele está falando nessa noite, aleluia. Então Ele diz: qualquer que venha a mim, ou seja, vai até Ele, ouve a palavra e observa. Aí Ele faz aqui uma comparação. Ele diz assim: eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha só o versículo 48. Quem está com a Bíblia aberta aí diz amém. Enquanto eu via voar. Obrigado. 48 vai dizer assim, olha, ele faz uma comparação. Ele faz duas comparações. No 48 ele faz uma, no 49 ele faz outra. A primeira ele diz assim: eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Quem já trabalhou com obra aí? Eu já fui servente de obra, já construí uma casa também. Eu não sei como, mas a casa está lá de pé. Deus faz milagre, né? Glória a Deus. E é semelhante ao homem que edificou uma casa. Aí, olha só, os princípios básicos para se construir uma casa. Você olha para essa estrutura, não é uma casa, é um templo. Você vê o quê? As paredes, uma cerâmica ali na parede, um piso aqui, um forro de PVC. Mas você não vê o que está escondido. Somente Deus pode ver o que está escondido. Somente Ele pode ver o que está oculto. Aleluia. E diz aqui o texto o seguinte: é semelhante ao homem que edificou uma casa. Qual foi a primeira coisa que ele fez, igreja? Leia na sua Bíblia. O que ele fez primeiro? Ele cavou. Fala para o mundo lá daí, ele cavou, fala. É, irmãos. Aí me faz lembrar o Senhor nessa noite, evangelista Bernardino, que eu fui servente de obra. Aí o pedreiro falou assim: cava aí essas sapatas aí. Aí eu cavei a primeira. Aí eu pensava assim: já deve estar bom. Aí ele vinha com um vergalhão
e espetava o vergalhão no fundo daquela sapata, que era quadrada, 80 por 80 centímetros. Quando eu estava em 30 centímetros de profundidade, ele falava assim, eu falava assim, tá pronto, hein? Aí ele olhava e falava assim, espera aí. Pegava o vergalhão, espetava no fundo da sapata, o vergalhão fazia assim, ó. Sumia. Eu falava, ué, esse cara é doido. O que isso quer dizer? Que você tem que cavar mais. Tem que cavar mais. Ainda não está bom, tem que cavar mais. Aí eu cavava mais 40 centímetros, pensava todo bobo, né? Tá bom, ele vinha de novo e o vergalhão descia. Aí eu já entendi, tem que cavar mais. Fala por irmão do lado, tem que cavar mais. Como eu não sabia o porquê ainda, na época eu não entendia nada, eu cavei mais, até que ele pegou o vergalhão e ele não entrou mais na terra. Ele disse, tá bom. O que significa isso? Que na minha escavação eu achei o solo firme, o solo bem firme. Se construísse aquela casa sobre a primeira cavada que eu dei, a casa ia afundar. Aí ele diz aqui, é semelhante ao homem que edifica a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Olha só que coisa tremenda. Além dele cavar a terra, embaixo da terra tinha uma rocha, tinha uma pedra muito grande. E quando ele chegou naquele ponto, ele não conseguiu cavar mais, porque já estava no ponto para se construir a casa. Isso significa o seguinte, que a rocha é Jesus Cristo. Ainda que o terreno venha a ser vulnerável, ainda que você venha a ter as suas fragilidades, as suas fraquezas espirituais, emocionais, seja lá qual for, mas saiba que a sua vida, ela tem que estar edificada em Jesus Cristo, através da fé que você tem nele. Ainda que nossas dependências e limitações dele sejam para nós impossível alcançar alguma coisa, mas a nossa fé tem que estar em Jesus. Ainda que você venha se abalar por alguma coisa, ainda que alguma coisa venha se levantar contra você, ainda que algum problema venha surgir na sua vida, seja de saúde, seja emocional, seja de relacionamento, seja no casamento, seja familiar, lembre-se, você está edificado sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Ainda que você venha tremer, ainda que os teus alicerces venham ser tremidos, as tuas paredes venham ser rachadas, aleluia, mas lembre que você está edificado sobre a rocha, aleluia. Aí ele vai dizer assim, louvado seja Deus, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente. Nós temos visto aí, infelizmente, em certos lugares, alguns lugares, chuvas torrenciais destruindo casas, desmoronando patrimônios, até tirando vida das pessoas. Mas o texto aqui vai dizer que vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada, edificada sobre a rocha. Aleluia. Essa casa sou eu e é você. Somos nós. A nossa vida tem que estar edificada na pessoa de Jesus. Eu não posso botar a minha confiança em pessoas. Eu não posso colocar a minha confiança em instituições. Eu não posso colocar a minha confiança nas riquezas do dinheiro, na posição social, porque tudo vai desmoronar. Um dia acaba, um dia desmorona, um dia desfalece, mas se você colocar a sua vida sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo, aleluia, você vai suportar a enchente, o vento, a tempestade, o tsunami, o furacão, o vendaval, seja lá o que for, porque você pode até balançar, mas eu tenho certeza que você não vai cair, aleluia. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a corrente bateu naquela casa e não pôde abalar,
porque estava fundada sobre a rocha. Esse e essa é aquele que ouve e pratica a palavra de Jesus. É aquele e aquela que ouve a palavra de Jesus, observa, examina e pratica o que o Senhor Jesus manda. Quando Jesus acaba de dar ordem, ele sai e já vai fazer o que Jesus mandou. Ele não questiona o Senhor, ele não debate com o Senhor, ele não cria obstáculos, ele apenas obedece e vai fazer o que o Senhor mandou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o 49, já vamos encerrar nele, ele diz assim: mas, quem está lendo comigo, diga amém. Amém. Obrigado. Mas o que ouve e não pratica, olha só, viu só? Existem dois tipos de ouvinte: o ouvinte que ouve e pratica, e aquele que ouve também. Ele ouve muito bem, né, missionário? Ouve muito bem. Só que o grande problema é que ele não pratica. Nem observa e nem pratica. Eu me lembro, eu ainda não havia me convertido. E onde eu passava que alguém me desse um folheto, evangelizando, eu pegava aquele folheto e botava no bolso. Eu entrava na condução e lia aquele folheto. Lia a mensagem toda e guardava na minha bolsa. E alguém outro mais na frente, no mesmo dia, coisa de algumas horas, alguns minutos, me dava um folheto. Eu pegava o folheto, lia a mensagem, guardava na minha bolsa. E assim eu fui. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma caixa de sapato cheia de folhetos, irmãos, até em cima de folhetos. E todo folheto que eu pegava da palavra de Deus, eu lia, observava e guardava. Lia, observava e guardava. E eu fui conhecendo a Jesus, lendo a palavra de Deus, lendo esses versículos, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e poderosa. Se tão somente você ouviu o que eu estou falando aqui, ouvir aquilo que foi falado aqui nessa noite, e não observar, não praticar, você será como ouvinte esquecido, como Paulo, o apóstolo, fala. Vai ser como aquele homem que olha o seu rosto no espelho e observa os mínimos detalhes, né? Ele observa se tem cravo no rosto, se a sobrancelha está bem, né, legal, se o bigode está bonito, se a pele está oleosa. Ele vê tudo que é necessário ver. Só que quando ele sai do espelho, ele esquece como era a sua fisionomia. É ou não é? É assim aquele que ouve e não pratica, não observa a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser ouvida, meditada e praticada. Chegou em casa, marca na sua Bíblia o texto que foi lido e vai ler em casa, vai meditar, vai se aprofundar na palavra de Deus, vai ler o que Deus falou nessa noite ao teu coração. Nós apenas somos instrumentos. Eu quero te dizer nessa noite que antes de Deus falar contigo nessa noite, Deus falou primeiro comigo. Aleluia. Ela seria a preletora, minha esposa, mas quando ela falou não vou pregar, eu passei para lá e para cá e fechei a Bíblia. Eu falei não vou ficar procurando. E de repente Deus me traz essa palavra ao meu coração. Amém? Aleluia. Eu falei, Senhor, não vou ficar procurando, me dá uma palavra. Enquanto a irmã Miriam estava louvando, Deus me deu esse texto aqui. Porque muitas das vezes, irmão, nós viemos para a igreja, para a casa do Senhor e ouvimos, mas não praticamos, não observamos, não procuramos nos esforçar e fazer o que Deus está mandando. O que o Senhor está mandando nessa noite? Nós fazermos. O que Deus está falando, igreja? Para fazer o quê? Edificar a sua vida. A sua casa é a sua vida sobre a rocha. E quem é a rocha, igreja? Jesus Cristo, aleluia. Existem pessoas, irmãos, que dizem que servem a Deus, aí quando perde alguma coisa material, desiste de seguir a Cristo, desiste, vira as costas para Jesus. Não quero mais servir Jesus não, perdi o emprego. Não quero mais servir a Jesus, perdi a casa. Não quero mais servir a Jesus, perdi o namorado. Não quero mais servir a Jesus, minha esposa foi embora. Ei, a tua casa está sobre a rocha ou está sobre a areia? A tua casa está edificada em Jesus Cristo ou naquilo que você perdeu? Aleluia. Por mais que você ame e goste daquilo, ou gostava daquilo, a tua, minha vida
tem que estar edificada na rocha. O choro vai durar uma noite, a tristeza vai durar uma noite, a perda vai durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem amanhã, no outro dia, no amanhecer, porque o Senhor faz novas todas as coisas na nossa vida. Ele é tão fiel e maravilhoso que Ele não deixa faltar na nossa vida a sua presença gloriosa, o seu Espírito, o seu Espírito nos renovando, o seu Espírito nos animando e nos dizendo: vai meu filho que eu sou contigo, vai minha filha que eu sou contigo. Mas se eu edificar minha casa sobre areia, você percebe que quando você está na beira da praia, que você está pisando na areia, você acha firme aquele lugar, você diz: aqui está firme, não é isso? Aí vem a onda, a água passa por debaixo dos teus pés e tira toda a areia que está embaixo dos teus pés. O que acontece? Você começa a desequilibrar e afundar na areia. E a água vai escavando a areia que está embaixo dos teus pés. E você já não sente mais firmeza naquele lugar. Assim é aquele ou aquela, aleluia, que ouve, mas não pratica a palavra de Jesus, aleluia. Assim é esse ou essa que não obedece às palavras de Jesus, não procura mudar o lugar onde está estabelecido a sua confiança. É momento de sair da areia e ir para a rocha. É momento de sair do lugar vulnerável e ir para o lugar inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce. Olha só, o primeiro, ele fez o quê? O que o primeiro fez? Olha só, ele edificou uma casa, primeiro ele fez o quê? Cavou. Você consegue cavar um buraco na areia? Consegue? Tenta lá. Pega lá um monte de areia do vizinho lá, depois bota no lugar, né? Não vai arrumar problema com o vizinho. Cava um buraco no meio, quanto mais você vai cavando, mais a areia vai fechando o buraco. Você vai cavando, a areia vai caindo para dentro e vai fechando o buraco. Faz isso na beira da praia, cava um buraco lá, a água vem e tampa o buraco, porque é impossível construir algo sólido, algo firme, inabalável sobre a areia. E o que é areia? São os nossos pensamentos, são as nossas atitudes. Bom, eu acho que é assim, eu acho que deve ser desse jeito. Ei, para de achar. Edifica a sua casa sobre a rocha. Deixa Jesus te guiar, deixa Ele te orientar. Pare de achar. Não devemos achar nada, porque já achamos Jesus, o Senhor da nossa vida. Edifica a sua vida, a sua fé, a sua família, o seu lar, os seus negócios. Coloca na mão de Jesus, porque é a rocha inabalável, e você vai alcançar aquilo que você almeja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O homem que edificou uma casa sobre a terra, olha só, irmão, sem alicerce. Eu me lembro que nós passamos um momento muito difícil na nossa vida quando eu era criança, e uma tia resolveu ajudar, e ela pagou um pedreiro para construir uma casa. Edmar, ela pagou um pedreiro para edificar uma casa. Só que o pedreiro, o que ele fez? A pessoa, irmãos, quando frauda os outros, quando engana os outros, trapaceia os outros, ela está só semeando a sua sentença. Ela só está cavando um buraco na areia. A pessoa que engana, trapaceia, dá a volta no outro, estou me dando bem, ganhei um dinheiro aqui, construí a casa da dona lá, peguei as grades da casa dela, peguei a areia da casa dela, peguei cimento da casa dela e fiz minha casa. Ei, está construindo a casa sobre areia. Deus não se agrada disso, de desonestidade, de engano. Deus gosta de justiça. Deus gosta das pessoas retas e justas. Aí esse pedreiro, o que ele fazia? Todo o material que ia para a obra, não tinha ninguém fiscalizando, ele pegava e levava para a casa dele. Depois que nós já estávamos na adolescência, através de um tio, fomos descobrir, a casa começou a rachar daqui, rachar dali, meu Deus do céu, a casa vai cair. Através de um tio descobrimos que o pedreiro levou tanto material que a casa foi construída em cima da terra. Era rachada assim, que dava para ver do outro lado, dava para enfiar o dedo assim, E minha mãe ficou apavorada. Aí um tio lá abençoado resolveu construir uma casa
dentro de outra casa. Aí ele começou a fazer o quê? Cavar bem fundo. Cavar bem fundo, aleluia. E ele começou a cavar bem fundo, até encontrar firmeza. Botou a sapata, colocou o alicerce, fortaleceu bem, botou ferro, botou vergalhão, e foi cortando as paredes, e foi fortalecendo aquela casa. Ela parecia que ia cair, parecia que ia desabar, tudo dizia que isso ia acontecer. Aquela casa estava caindo, estava rachando, e nós com medo, nem dormimos direito. Ei, mas o Senhor Jesus, o arquiteto, aleluia, o construtor, começou a restaurar aquela casa, começou a fortalecer aquela casa, começou a reestruturar aquela casa, e aquilo que parecia impossível, que foi louvado aqui nessa noite, se tornou possível para a glória do Senhor. A casa está lá até hoje, aleluia, porque alguém investiu numa casa que estava caída, numa casa que estava condenada a desmoronar. Mas aquele que faz, aquele que pode, aquele que é e sempre será, ele restaura a tua casa nessa noite, aleluia. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Misericórdia. Mas hoje Jesus edificou casas nessa noite. Casas foram restauradas nessa noite. Quando eu digo casa, é a sua vida. Deus restaurou casas, Deus restaurou lares, Deus restaurou famílias. É tão somente ouvir, observar, meditar e praticar aquilo que o Senhor te mandou fazer nessa noite. Aleluia. Aquilo que o Senhor ordenar para você fazer, não questione, não diga eu acho isso, não, apenas obedeça, porque Ele é contigo, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Nosso irmão Caleb trouxe um texto aqui para ler, Tiago, capítulo 1, versículo 23, 22 e 23. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, isso mesmo, enganando-vos com falso discurso, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem, que eu falei, né? Que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece como era. Amém? São as nossas limitações, né? Nós não conseguimos guardar, aleluia, mas aquele que ouve, pratica, obedece, né? Peraí, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo.